CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa tarde a todos. Queria mandar primeiro um beijo especial para minha irmã mais velha, Nísia, não está presente, que ela está dodói em casa, mas se fez presente devido à tecnologia no telão. O Claudinho reproduziu ali algumas músicas que quem chegou mais cedo conseguiu acompanhar. O coral hoje não ficou resumido só aqui, eu percebi que todos estavam acompanhando a tela e cantando junto com o coral. Então que a nossa irmã Nísia receba lá na casa dela as nossas vibrações de melhora para que ela possa, semana que vem, assumir o posto de trabalho que ela ama tanto. E já que eu falei na Nísia, não posso esquecer também a nossa querida Mayra, que também está dodói, e o nosso querido Éder Andrade, que também está dodói. São momentos difíceis, são momentos que as vibrações ainda estão um pouco baixas, com isso a nossa imunidade cai e nós não estamos conseguindo manter o momento. Mas se Deus quiser, nós vamos elevar nossos pensamentos e vamos ficar imune a todos esses vírus que estão nos assolando, né, nos circundando. Eles vão passar de passagem. O tema de hoje, como já foi falado, é reencarnação. O Afrânio pediu que eu falasse sobre a reencarnação. Ele não me deu tema livre. Aí eu fiz uma pesquisa na internet rápida e observei que a internet está riquíssima em palestras sobre reencarnação. Inclusive, nós temos uma palestra já do final do ano passado, belíssima, sobre reencarnação, da nossa irmã Marli Moratório. Todos aqui suponho que tenham celular, todos usam celular. É só abrir o Google, escrever reencarnação, CEB-RJ, Marli Moratório. Vocês vão assistir uma palestra sobre reencarnação belíssima, didaticamente perfeita. Antes de eu estar aqui, eu assisti a palestra da Marli e me senti até meio envergonhado de estar aqui numa data tão próxima, né? E essa é uma comparação. Então, o que fiz eu? Vou sair pela tangente. Não vou fugir ao tema que me foi dado. Não vou fugir ao tema. Vou fugir um pouco do Livro dos Espíritos, né? E eu fiz um breve resumo das questões 166 a 171, justamente para não fugir do tema. Então, pequeno resumo sobre reencarnação, Livro dos Espíritos, questão 166 a 171, foi o tema que me foi passado. O objetivo da existência é evoluir para alcançar a perfeição. Então nós estamos encarnados e o objetivo de estarmos encarnados é evoluir. Através das reencarnações nós evoluímos até alcançarmos a perfeição. E todos estamos condenados a ser perfeitos. Demore o tempo que demorar. Uma única existência não é suficiente para alcançar a perfeição e se tornar espírito puro. O único meio são as reencarnações.
conforme vamos reencarnando, vamos adquirindo experiências das nossas vidas e vamos evoluindo até chegarmos uma hora que seremos espíritos puros e não necessitaremos reencarnar aqui neste globo. Talvez reencarnaremos em esferas mais evoluídas, mas o caminho é a reencarnação. Somos ser imortais. Não vamos confundir em sermos eterno. Eterno é só Deus. Deus é eterno. Nós tivemos o nosso princípio, a nossa criação. A partir daí, tornamos imortais, aprimorando-nos a cada existência. Uns lutam com coragem e rapidamente galgam outros degraus, enquanto outros se imobilizam por anos em existências ociosas e estéreis, em reencarnações que nada produzem. Aquele espírito que deixa a vida me levar, não evolui e continua reencarnando em situações difíceis, mas eles vão evoluir ao decorrer do tempo. Não tenham dúvidas disso. No princípio da existência, aos poucos vamos conquistando inteligência. A cada reencarnação, nós vamos evoluindo também o nosso lado intelecto. Nós vamos nos tornando mais inteligentes conforme nós vamos reencarnando. Isso é fato. A não ser aqueles que às vezes têm uma inteligência que usou para o mal, ele vem em vidas futuras com deficiências físicas mentais, bloqueando a inteligência dele para que ele não torne a repetir a inteligência para o mal. Mas ao reencarnarmos, nós vamos evoluindo e tornando-nos mais inteligentes. Tornando-nos conscientes até chegarmos a condições de termos a posse de nós mesmos. Então, nós já temos a posse de nós mesmos. Nós já sabemos o que é o certo e o que é errado. Nós já temos a nossa diretriz. Então, nós já temos a nossa consciência. Muitos aí fora ainda não têm. Pessoas, inclusive, boas, boníssimas, mas ainda não conseguem distinguir o bem do mal. Ainda acham que certas atitudes que praticam não prejudicam a sua existência. Somos livres. Nós temos o livre-arbítrio de melhorar a cada encarnação através do nosso intelecto. Né? Cada um decide as próximas existências no processo da vida. Cada um de nós vai fazer com que a próxima existência seja uma existência melhor, conforme nós formos tendo a consciência de sermos nós mesmos. Então, isso é o resumo dessas questões, que podem ser assistido devagar, com calma, no YouTube, pela palestra da nossa irmã Marli. Muito bem didática, com uma colocação bem mais ampla do que esse resumo que eu fiz. Porque, como eu falei, eu vou fugir um pouco do nosso Livro dos Espíritos. Que para a gente, o Livro dos Espíritos nos basta. Nós estamos numa condição espiritual hoje, né, como a Marli perguntou se tinha alguém de novo na casa e ninguém levantou a mão, é que todos estão voltando no mínimo pela segunda vez. E se voltou no mínimo pela segunda vez, é porque gosta da doutrina espírita e vai estudá-la. Então, o Livro dos Espíritos nos basta. Mas o nosso norte, a nossa orientação é Jesus. Jesus é o nosso norte. É por Jesus que nós temos que nos orientarmos. Kardec é a nossa bússola para chegar ao norte. É por intermédio de Kardec que nós vamos entender Jesus. Bússola é meio antigo, né? Vamos falar GPS. Então, Kardec é o nosso GPS.
ele vai nos orientar a chegarmos a Jesus. Então, se Jesus é o nosso foco, né? Vamos primeiro falar sobre a reencarnação à luz da doutrina espírita. Começar por aí. Acredito que todos, né? Todos aqui já passamos dos 30, com certeza, todos conhecem o Aurélio. Tem alguém que não conhece o Aurélio? Não tem, né? Dicionário de papel, todo mundo sabe o que é. Eu peguei um dicionário de papel lá da minha estante e tirei uma foto. Está pequenininho ali, quase não dá para ler, mas é um dicionário de papel, é um Aurélio. Ninguém usa mais. Falar para um jovem que existe um dicionário de papel e que a nossa referência era o Aurélio quando nós estudávamos, eles não vão saber. Eu me lembro quando eu estudava, não podia faltar o dicionário Aurélio e o Atlas do MEC. Era o Atlas do MEC e o dicionário Aurélio. Então, como eu já passei dos 30, eu fui no dicionário, tirei uma fotozinha e dei uma ampliada ali para nós lermos melhor. Observem na definição, logo as duas primeiras palavras. Fenômeno misterioso. Fenômeno com PH. Misterioso ainda com Y. E vocês vão observar que está meio amarelado as folhas. É um dicionário bem antigo. Mas não foge nada. Fenômeno, reencarnação, fenômeno misterioso que consiste no seguinte: a alma humana, separada do corpo no momento da morte, poderia, passado um certo tempo, mais ou menos longo, ir alojar-se em um outro corpo humano. Ele falou besteira? Ele não falou besteira. Está perfeito. É um livro antigo, velho, que provavelmente ao término da minha reencarnação ele vai para a lixeira, que nenhum dos meus netos vão querer esse livro. Com certeza nenhum dos meus netos vão querer, porque eles têm ali o celular na mão, eles batem lá, tem tudo lá. Vamos lá. A doutrina da reencarnação é ensinada por muitas seitas religiosas orientais e pelos espíritas, mesmo em alguns países. Então, reencarnar, fazer entrar na alma em um corpo que não era o que ocupava numa existência anterior. Passar para outro corpo e não é o mesmo que possuía em uma existência anterior. Então, se um aluno do ensino médio procurar no dicionário antigo, no Aurélio, a definição de reencarnação, ele vai bater certinho com a doutrina espírita. Mas como eu gosto também de internet, eu fui procurar no dicionário informal no Google. Então, eu bati lá no Google e me apareceu o dicionário informal, é onde a garotada iria procurar. Reencarnação é uma crença milenar, anterior, portanto, ao espiritismo, e presume que a evolução do espírito humano ocorre por várias vidas sucessivas, onde haveria progresso moral, intelectual e espiritual. Bateu certinho com o resumo de Kardec, não bateu? Livro dos Espíritos, nas questões que eu dei aquela resumida, que todos vão chegar em casa e vão assistir na íntegra a palestra da Marli. Bateu certinho. Então, à luz da língua portuguesa, reencarnação tem uma definição perfeita. É por isso que a doutrina espírita é um tripé: filosofia, religião e ciência. Então, a ciência da língua, da nossa língua portuguesa. E agora? Agora eu vou falar de reencarnação na Bíblia. Disse que eu ia fugir um pouco do Livro dos Espíritos. E para falar da reencarnação na Bíblia,
eu queria apresentar para vocês alguns livros. Queria apresentar para vocês, todos aqui devem conhecer o palestrante espírita Haroldo Dutra Dias. Ele é palestrante, ele é seminarista, ele é estudioso da doutrina espírita, ele é tradutor, ele conhece algumas línguas mortas e quando ele não está fazendo nada, ele é juiz de direito. Mas ele começou a traduzir o Novo Testamento. O Novo Testamento traduzido por Haroldo Dutra Dias, um espírita. Então, a Bíblia, o espírita também abre a Bíblia. Tá? Então, essa minha tradução ainda é onde que eu acho ela aqui? Ela não é da FEB. Atualmente, se você for comprar um livro desse, ele foi editado pela FEB. O meu ainda é do SEI, Conselho Espírita Internacional. Primeiro o Haroldo lançou pelo SEI, que é essa daqui. Depois a FEB atualizou, mas é o mesmo conteúdo. Então, espírita estuda a Bíblia. E eu sou fã, mas fã mesmo, do Celestino. Severino Celestino da Silva. Também é um tradutor, conhecedor profundo da Bíblia, palestrante, seminarista. Ele faz umas viagens ao Oriente Médio em excursão e ele leva quem tem dinheiro, porque deve ser caro passar lá 15 dias em Israel. Então, um dos meus sonhos é acompanhar uma caravana dessa junto do Severino. E ele tem diversos livros editados sobre assuntos bíblicos, né? Então, ele tem aqui, analisando as traduções bíblicas. Então, Severino, ele analisa as traduções bíblicas. E se nós formos aqui no índice, só ir no índice, nós vamos encontrar no capítulo 11 a reencarnação. No capítulo 12, a reencarnação na Bíblia. No capítulo 13, a reencarnação no livro de Jó. Depois, a reencarnação nos livros de Salmos. Os profetas e a reencarnação. A reencarnação e a ressurreição de Daniel. A reencarnação no livro de Apocalipse. A reencarnação no Novo Testamento. E assim sucessivamente. É um livro riquíssimo para estudar sobre a reencarnação na Bíblia. O Severino, ele tem diversas palestras. Procure lá Severino, e eu sigo ele, eu faço diversos cursos com ele, eu faço diversos seminários. Eu sou fã do Severino e eu compro os livros dele. O mais novo que eu comprei é o Evangelho e o Cristianismo Primitivo. E o Severino, novamente, ele é imbatível. E ele aqui, no capítulo 1 deste livro, ele fala ressurreição e reencarnações, as consoladoras revelações de Jesus. E depois ele vai falar sobre Jesus, a luz do mundo, que tem uma passagem muito inteligente, muito bacana sobre Jesus, a luz do mundo. E ele fala de João Batista e a reencarnação de Elias. Então, aconselho a todos que gostam do assunto reencarnação na Bíblia a seguir o Severino e o Haroldo. O Haroldo não tem só um dicionário, não. O Haroldo tem outras pérolas. Ele tem uma pérola, inclusive, que são as parábolas. Tá? Ele fala das parábolas. Eu não trouxe esse livro, eu tenho também um livro de capa branca. Mas como o assunto é reencarnação e já estava pesado, não quis trazer mais. Mas são livros que trazem um fundamento muito interessante. Então nós vamos fazer uma síntese da reencarnação na Bíblia, baseado
no Severino, tá? As passagens bíblicas que estão nos livros do Severino podem ser no livro do Haroldo conferido. Tem agora, eu vi na internet, ainda não tive a possibilidade de comprar, mas a qualquer momento eu estou comprando. Quem lançou a Bíblia também, uma tradução da Bíblia, foi o Frei Luiz, a editora Frei Luiz. A editora Frei Luiz lançou. Então eu estou doido para comprar, não sei como é. Porque é interessante, alguém pergunta, você tem uma Bíblia? Tem, você pega lá uma Bíblia editada pelo livro Frei Luiz, pela editora Frei Luiz, é super interessante. É fato que esse livro tem, eu ainda não tenho. Mas a reencarnação na Bíblia. Então a primeira passagem, que inclusive nós temos no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não vou me referir ao Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou me referir a passagem de Jesus e de Nicodemos. Onde? Quando Jesus transmite a Nicodemos o ensinamento espiritual básico, ensinamento espiritual básico. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, causa perplexidade ao doutor da lei, que admitindo sua ignorância, não entende como é possível alguém nascer de novo. Segundo Severino, Nicodemos sabia da reencarnação. Aí ele dá uma assim de... Vamos ver até onde ele sabe sobre reencarnação. Então, Nicodemos questiona Jesus para ver até onde realmente Jesus estava ciente da reencarnação. Aí ele se demonstra perplexo, mas Nicodemos sabia da reencarnação. Quem afirma isso para a gente é o Severino. Esse é o princípio básico. Nós espíritas, nosso ide e pregai é a nossa modificação íntima. É nós demonstrarmos aos nossos entes queridos, principalmente aos nossos familiares, amigos e vizinhos, que nós hoje não fazemos muita coisa que fazíamos antigamente, que nós nos modificamos através do nosso evolução, a evolução cultural da doutrina espírita mesmo. Fazemos cursos da doutrina espírita. A gente faz o curso do livro dos espíritos, curso do livro dos médios, curso do livro o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai se modificando. E as pessoas ao nosso redor entendem essa nossa modificação. Então, nós não batemos de porta em porta. Mas, se alguém bater a sua porta, é importante que você tenha argumento para debater, para falar que você é espírita e que você segue os preceitos de Jesus, do nosso norte, né? Nossa orientação, nosso modelo e guia, Jesus. Nessa passagem, que é o princípio básico, pode ter uma outra interpretação por outras denominações religiosas. Não vamos nos aprender a ela. Mas vamos ao pulo do gato. A sinuca de bico. Alguém não sabe o que é uma sinuca de bico? Aquela que não tem saída. Que é a passagem de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Versículos e verso é a mesma coisa, tá? Alguns falam versículos, outros falam verso, é a mesma coisa. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Ele se referia à vinda do Messias. Então Malaquias, que era um dos profetas, ele profetizou que antes da vinda do Messias, Elias teria que vir novamente. Se você procurar na Bíblia, você não vai achar nenhum livro de Elias. Não tem. Elias não escreveu nada.
Elias, ele é citado em algumas passagens evangélicas, e Elias, pelo que eu entendi, ele era aquele cristão do dente por dente, olho por olho. Então ele seguia realmente as orientações de Moisés, mas à risca, né? Toma lá, dá cá. Então, por isso, inclusive, que ele, quando reencarna, ele sofre uma degola, que aí já é lei de causas e efeitos que Jesus nos traz. Mas vamos aqui a esse ponto. Se para o Messias vir, Elias teria que vir primeiro, então vamos lá. Em Mateus 17, versos de 10 a 13, é muito claro e pode ser comparado no Evangelho. Os discípulos lhe perguntaram. Perguntaram a quem? Perguntaram a Jesus. Os discípulos perguntam a Jesus. Então, por que o mestre da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus responde: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era João Batista que eles tinham falado. Então, vamos raciocinar juntos. Se para o Messias vir, Elias teria que vir primeiro, e Jesus deixa bem claro que Elias já tinha vindo, e os discípulos entenderam que era de João Batista que estava falando, fato, reencarnação. João Batista é a reencarnação de Elias. Ah, eu não acredito em reencarnação. Ponto. Não acredito em reencarnação? Então, Jesus não é o Messias. Os judeus estão certo, aguardando até hoje a vinda do Messias. Até hoje, os judeus não acreditam que Jesus seja o Messias. Eles creem que Jesus era um profeta. Aí tudo bem. Mas se eu creio, se a pessoa que bate a sua porta, ele crê que Jesus é o Messias, então ele tem que acreditar que João Batista é a reencarnação de Elias. Não tem saída. Ou acredita na reencarnação e afirma que Jesus é o Messias, ou não acredita na reencarnação e Jesus não é o Messias. Sinuca de bico. Peguei só essa passagem, mas como eu falei, o livro está riquíssimo em diversas outras passagens. Livro de Jó, Salmos, Daniel. Se gosta do tema, pesquisa, compra o livro, lê. Esses 2 livros eu comprei aqui no Eurípides, tá? Todos 2 eu comprei aqui. Porque é importante para casa vender livros. Então, não procure na internet preços mais baratos. Vem na casa, tem o livro? Tem, compra. Não tem? Encomenda. Daí a 15 dias o livro vai estar aqui. Porque a casa precisa movimentar a venda de livros. Então, para mim, isso é um fato. E agora, reencarnação versus ressurreição. São coisas totalmente diferentes. Reencarnação nós já entendemos. Pegamos o livro dos Espíritos, fizemos uma síntese e para nós nos basta. Para nós é o suficiente. Reencarnar. Fomos no dicionário, confirmamos a reencarnação. Fomos na Bíblia,
confirmamos a reencarnação na Bíblia. E a ressurreição? O que é a ressurreição? E o Severino nos deixa muito claro o que é a ressurreição. A ressurreição, ela é do espírito, não da carne. A gente nasce, a gente é gerado, né? Nasce. Corpo físico, corpo espiritual. Eu vou falar de corpo espiritual, estou adiantando, porque para nós espíritas, a gente fala perispírito. Se alguém tem alguma dúvida do que é perispírito, volto a falar, vai lá no Google, escreve perispírito, CEBRJ, que tem diversas palestras sobre o que é perispírito. Mas vamos falar a linguagem bíblica, corpo espiritual. Então tu nasce, você encarna, você se alimenta da terra, seja alimento vegetal, seja alimento animal, mas nos alimentamos da terra, vimos da terra, evoluímos da terra, morremos, desencarnamos, o corpo físico fica na terra, vira adubo, vira cinza ou vira comida de peixe, mas ele volta à natureza. Ao corpo material, nasceu, morreu, acabou, não existe mais. Ao corpo espiritual, morreremos uma única vez. Não tem ressurreição do corpo material. Não tem ressurreição do corpo material. Aonde está a ressurreição? No momento que desencarnamos. No momento que morremos, ali acontece a ressurreição do espírito, ou do perispírito, ou do corpo espiritual. É naquele momento que tem a ressurreição. Tomaremos ciência conforme a evolução de cada um. Uns tomam ciência da que estar vivo, que continua vivo, mais rápido. Outros demoram mais. Alguns demoram décadas e séculos para entender que continuam vivos. Outros, conforme os ensinamentos, conforme a vivência, conforme a caridade que fez ao decorrer da vida, toma ciência em 24 horas que desencarnou e que ressurgiu, está ressuscitado no plano espiritual. Vamos ver? Em Eclesiastes 12:7 está escrito: nosso corpo voltará ao pó da terra, de onde veio. Nosso corpo físico voltará à terra de onde veio. E o nosso espírito voltará para Deus. Entre parênteses, fui eu que coloquei, porque nós já entendemos que voltar para Deus é voltar para o plano espiritual. Nós já temos essa visão. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, 15:44, ele deixa muito claro: semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, nós temos argumento para dizer, dentro da passagem de Paulo, dentro da passagem bíblica, que nós temos o corpo material e nós temos o corpo espiritual. Se conversarmos de espírita para espírita, nós temos o perispírito. Se conversarmos de espírito para uma outra denominação religiosa, pode falar em corpo espiritual e pode citar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Corpo espiritual. No livro do Severino, isso está muito claro. Eu poderia pegar exemplos do livro do Severino, mas não. Eu peguei
eu fui um pouquinho mais audacioso. Eu tenho que correr, que já falta só 10 minutos. Para o espanhol André Torres Queiruga, eu não sei como se fala, o maior teólogo católico vivo no momento, em Repensar a Ressurreição, é o nome do livro, pode procurar lá na internet. A ressurreição é do corpo, a ressurreição é do espírito, com o seu corpo espiritual e não do carnal, e afirma que ela ocorre na hora da morte. E mais, segundo ele, a ressurreição de Jesus foi também do seu espírito, com o seu corpo espiritual, e igualmente na hora da sua morte. Tem Lucas 23:46. Pai, em vossas mãos entrego meu espírito. Então, dentro da Igreja Católica, considerado um dos maiores teólogos católicos, no livro Repensando a Ressurreição, ele deixa claro que nós já sabemos, que a ressurreição é espiritual, não é material. E ele afirma que Jesus, que não veio destruir a lei, Jesus não veio destruir a lei. Jesus nasceu, viveu e morreu. Ao desencarnar, o corpo físico dele se decompôs. Ele foi roubado. O que fizeram com o corpo de Jesus? Ninguém sabe. Alguém sabe, mas nunca falou. Mas com certeza o corpo físico de Jesus voltou para o pó. Mas o corpo espiritual de Jesus, esse sim, ressuscitou. E como Jesus é o espírito mais evoluído que nós temos consciência, com certeza isso se deu em segundos, minutos. Já tomou ciência que tinha desencarnado e que era o corpo espiritual dele. E quando ele vai estar com os seus discípulos, é o corpo espiritual que está presente, né? E para nós espíritas isso fica muito claro, porque eu não presenciei, mas eu já vi aqui a mesa, o Gilberto falar, o nosso querido Gilson falar, das reuniões mediúnicas de Peixotinho, aonde o espírito de Batuíra, ele aparecia nas mesas mediúnicas. Se Batuíra, que era um espírito intermediário, bem superior ao nosso, mas intermediário, Peixotinho, um médium, mas também em situações, conseguia materializar numa reunião mediúnica, que dirá Jesus. Então Jesus, ele apareceu diversas vezes para os seus discípulos em corpo espiritual. E ainda, e terminando com São Pedro, que nos demonstra também que a própria ressurreição de Jesus é o mesmo corpo físico. Primeira carta de Pedro 3,18. Deixa eu ler de novo, que não ficou legal. E terminamos com São Pedro, que nos demonstra também que a própria ressurreição de Cristo não é mesmo do corpo físico. Primeira carta de Pedro 3,18. Pois ele diz, referindo-se a Jesus Cristo, morto sim, na carne, mas ressuscitado em espírito, no qual ele foi pregar aos espíritos que estavam no Hades. Hades que seria o inferno. Para nós seria o umbral. Mas nós estamos usando a linguagem bíblica, não estamos usando a linguagem espírita. Então, Jesus, morto na carne, não em espírito, mas ele foi pregar no Hades. E isso nos demonstra também que aqueles que vão para o Hades ainda têm chance de regeneração. Então, aqueles que vão para o inferno, nós sabemos disso. Mas se alguém disser, morreu, acabou, não aceitou a Jesus, não tem mais salvação, é só ir na carta de Pedro 3,18, onde Pedro fala que Jesus foi ao inferno
ainda tem chance de regeneração. Senão, Jesus não iria perder seu tempo em pregar para os espíritos que lá estivessem. Então, se Jesus foi no inferno pregar para os pecadores que estavam lá, é porque eles ainda têm chance de se reconciliar através de reencarnações, que nós estamos muito cientes disso. E tem uma passagem que eu me lembrei do nosso querido Éder Andrade, quando ele fez a palestra da última quarta-feira do mês de dezembro, antes de finalizarmos o ano, num estudo que nós fazemos, que até a Marli participa, que é o livro do Livro dos Espíritos, a Marli e a Sônia. E o Éder concluiu mais cedo e deixou uma mensagem de Natal, que ele até se emociona. E nessa mensagem de Natal, ele narra uma história que eu não conhecia, mas que ele vai nos trazer em palestra, que Jesus, desencarnado, ele vai estar com Judas, que se suicidou, né, se enforcou. Então Jesus vai estar com Judas, ele desce, e estando lá, ele não consegue, Judas não estava numa situação tão deprimente que não consegue ver Jesus, tamanho o grau de vibração negativa que estava Judas. Quem aparece para substituir Jesus em desdobramento, porque ela ainda estava encarnada, em desdobramento, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, ainda encarnada, em desdobramento, vai ao umbral acolher quem traiu seu filho. Né? Quem traiu seu filho. E o ampara. E eu tenho para mim que é a partir deste momento que Maria toma consciência de, no plano espiritual, cuidar dos suicidas. O Éder vai nos trazer essa história, eu vou cobrar dele mais a miúdo. Então, meus irmãos, o Espiritismo não é a religião do futuro. Não tenhamos isso como orgulho. Mas o futuro das religiões. Porque, através do Espiritismo, as outras religiões vão se entender mais. É só nós estudarmos. E espírita tem que ter em casa a sua Bíblia, de preferência a do Haroldo ou essa do Frei Luís que eu falei, e tem que conhecer o que tem dentro dela, para que, se alguém bater a sua porta, você dizer: eu sou reencarnacionista, não quero conversar, que eu sou reencarnacionista. E se a pessoa botar pé firme e quiser te mostrar alguma coisa diferente, você ter como discutir com o seu exemplar espírita, porque existem algumas traduções que, segundo o Severino, o tradutor deveria ser preso. Tá? Segundo o Severino, o tradutor tinha que ser preso porque ele modifica completamente para termos argumento. Não sairmos à porta de ninguém. Nós não precisamos disso, mas se alguém bater a sua porta, você ter argumento para chegar lá. Até a próxima, se Deus quiser. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.